Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e tô super feliz porque hoje eu vou te apresentar um novo projeto, que eu não criei sozinha, não. Criei com uma mulher que eu admiro muito, outra historiadora da arte é a Isabel Carvalho. E nós vamos fazer o quê? Conversar de forma divertida sobre teóricas e teóricos da arte, te aproximar a essas teorias. E você vai poder nos ver aqui no meu YouTube ou nos escutar no Spotify da Isabel. Nessa primeira temporada, nós estamos pensando... Bom, a gente já estruturou, são 10 episódios, 2 por mês, começa agora em fevereiro e vai até junho. Vai ter outra temporada? Depende de vocês, a receptividade seja boa, que vocês nos ajudem a compartilhar esse conteúdo. E a gente não podia começar de uma maneira diferente que não fosse com um texto que integra aquele que é considerado o livro de história da arte mais antigo do mundo, o Vidas, do George Vasari. E quem começa essa conversa? Isabel. Oi, todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast no YouTube também. E então, a gente resolveu começar a falar sobre o Vasari e sobre as vidas do Vasari, porque como a gente vai trabalhar ao longo de todos os episódios diversos textos escritos ao longo da história da arte, a gente pensou em começar pelo começo. Então, a gente pegou esse texto emblemático, que é o Vida do Michelangelo. É claro que a gente não vai dar conta de falar do Vidas inteira, de todos os artistas. A gente resolveu escolher a vida na qual o Vasari se dedicou mais tempo, que é a do Michelangelo. Inclusive, essa edição que a gente está trabalhando é a primeira, de 1550, que é a primeira biografia ali que ele escreve sobre Michelangelo. E depois a gente vai ter a outra edição de 1568, que é conhecida como edição Juliana, e é uma edição ampliada, revisada, e é um momento muito interessante porque ele vai ampliar, inclusive, a vida do Michelangelo, e tem outras diversas curiosidades sobre esse livro, a gente vai trabalhando aqui ao longo da nossa fala, mas uma das que mais nos chama a atenção é o fato de que o Vasari não é... Ele tem questões, eu não sei se a Patrícia vai concordar comigo, né? A gente já vai entrar aqui na problemática. Mas ele entra em questões até políticas mesmo, um viés mais pessoal. Eu vejo que ele introduz muito a perspectiva dele, na escrita dele, do que ele acha, sabe? Não tem, como a gente diz, uma neutralidade, sabe? Na fala dele. Inclusive, a gente nota claramente, lendo sobre Michelangelo, que ele considera o Michelangelo o máximo do máximo, inclusive é o Deus na Terra, né? Acho que essa seria a melhor definição. Então, ele não só... né? Ele não eu acho que pode falar. É isso que você está falando, até porque a gente tem essa questão que ele não estava pensando em fazer o que ele chega a construir para a gente, né? Ele queria falar dos artistas, até porque era um momento em que os artistas começavam a ter um status quo diferenciado, porque até então não valiam nada, até a gente vê na própria vida do Michelangelo, né? O pai dele não queria que ele fosse de maneira nenhuma artista. Imagina que vergonha para sua família você trabalhar com as mãos. Então, quando você escreve, dedica um livro à vida desses artistas, você está subindo aí eles de nível mesmo, né? Nessa escala social. Então, eu acho essa é a importância que também tem no seu próprio momento. E o que você falou é super interessante, que, como eu estou lendo todo o livro lá no meu clube de membros do YouTube, o que a gente já detectou? Que ele sempre começa com uma espécie de descrição moral do artista. Então, se ele acha que aquele artista gastava tudo que ganhava e que depois ele ficou na pobreza, ele já dá uma bronca no artista que ele às vezes nem conheceu, porque está morto, né? Então, eu tenho essa coisa. E aqui no Michelangelo, ele começa com um momento aqui que ele faz uma ode, que nem você falou, né? Vamos elevar ele até o céu, porque ele era realmente representante de Deus na Terra para ele. E aí ele conclui o livro, né, com o Michelangelo, porque realmente ele é quase como se fosse o auge, não se dá mais para ser outra coisa além de Michelangelo. Ele é o limite da produção artística, sabe? E aí ele vai falar das pessoas que vão imitá-lo, como ele vai ser, assim, quase como um dogma, né? Uma referência para que outros artistas que venham depois vão tomar como base, enfim.
E eu acho uma coisa muito interessante, já falando da escrita propriamente dita do Vasari, eu estava lendo Luiz Marques, que é um professor da Unicamp, e ele tem um estudo muito interessante sobre o Michelangelo de 20 anos, e ele escreveu a tese dele baseado, ele fez a tradução dessa edição, acho que foi a segunda edição, se eu não me engano, da vida do Michelangelo, então são 800 páginas a tese dele, e ele vai falar que o Vasari, né, ele tinha esse outro lado que ele era artista e arquiteto. E aí acabava que ele não tinha um domínio pleno da escrita. Ele não era assim um ultra mega literato, né, assim um cara super voltado para essa coisa da escrita mesmo. E que você vê que ele mistura questões mais coloquiais da língua com questões mais apuradas, mais rebuscadas, enfim. E eu acho que ele usa frases muito extensas. Não sei se você também ficou meio assim, perturbada com isso, porque eu acho que ele fica elogiando, ele fala um adjetivo depois do outro, e ele é muito prolixo nas falas dele. É que, como eu já li com o pessoal a primeira e a segunda parte, ou seja, praticamente metade do livro, eu já acostumei, então, no começo eu sentia mais. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas não devem ter medo de ler o Vasari, porque a gente olha e fala, né, até porque a letrinha e tal, assim, né, aqui a letra não é muito convidativa, e que nem você falou, os parágrafos são enormes, o pessoal tem medo dos parágrafos grandes também, quando um livro de ficção mesmo, imagina uma coisa que é não ficção. Mas ele parece, às vezes, que ele está contando uma fofoca para a gente, né? Que é aquilo que você falou do coloquial, né? Eu chamo o Vasari de um fofoqueiro da história da arte nas minhas aulas, não querendo diminuir, claro que não, ele é maravilhoso, ele é excelente, como ele usa, né, o termo, mas ele é uma referência, mas ele é um fofoqueiro, ele conta muitas fofocas divertidas, ele nos entretém sobre a história da arte, né? E também o mais importante também, assim, para a gente que estuda, é que ele descreve obras que já desapareceram. E que, no caso do Michelangelo, são várias. Agora, e mesmo as obras que ainda permanecem, como a Capela Sistina, gente, olha, fico arrepiada, porque a descrição que ele faz, ele tem umas descrições, porque é aquilo que você falou, ele era artista, e um baita artista. Então, ele tem umas descrições, ele vê coisas que ele leva o nosso olhar a ver além daquilo, né, do que está mais na superfície, assim. Então, isso também é bonito, do aquilo que a gente vê só de passar os olhos, né? E como ele era artista, ele tem essa coisa de, olha a dificuldade de fazer isso. Então, ele também é interessante nesse sentido, porque é um artista escrevendo sobre outros artistas, né? E estava lendo sobre o Luiz Marques, ele vai falar justamente isso que você falou sobre o fato dessa descrição que ele traz da Sistina, por exemplo, ela ser uma descrição tão presente na história da arte que a gente lê até hoje a Capela Sistina a partir de Vasari, né? Até mais a interpretação mais básica, mais comum, todo mundo passa por Vasari de algum modo, porque ele eternizou a obra. Né? Ela tá lá, ela é eterna, ela é linda, é única, enfim, mas ele, a partir da escrita dele, ele traz uma interpretação que até hoje a história da arte carrega. É fabuloso. Então, uma outra coisa também que eu fiquei pensando quando eu estava lendo o Michelangelo, né, e esse fato que eu já tinha citado, que é o fato de que o Michelangelo ele era o único artista vivo, quando o Vasari publica pela primeira vez em 1550, né, Vidas. E já ouvi falar, não tenho certeza, né, porque o Vasari também queria, mais ou menos, evitar confusões, porque você, às vezes, falar de um artista vivo é problemático, certo? Porque existem os egos, existem as questões, assim, que às vezes o artista não concorda, e você também, ali, o trabalho do Vasari não era só de um biógrafo, de um historiador da arte, mas também de um crítico, com certeza. Então, ele acabou, muitas vezes, ele até aguardava que alguns artistas morressem. Eu não tenho certeza se isso é verdade, eu ouvi isso numa aula de História da Arte, mas o único que estava vivo era o Michelangelo. Então, o que me chama a atenção sobre um aspecto que eu acho muito interessante, quando a gente pensa nessa biografia do Michelangelo, nessa vida do Michelangelo,
é que se tratam realmente de fatos reais, sabe? Eu fico pensando por quê? Porque o Michelangelo era amigo do Vasari, muito próximo. Então, ele tinha ali as confirmações e a própria leitura do artista naquele texto. Então, muitas daquelas coisas que ele descreve, que a gente olha e lê e fala, nossa, isso realmente aconteceu, tipo quando o Papa vai espionar a Capela Sistina e o Michelangelo ele engana todo mundo, e aí quando o Papa mete a cabeça para ver, ele taca as tábuas de cima do andaime no Papa. Aquilo é muito absurdo, assim, né? A gente vê esse temperamento Não, mas, cara, dele. Eu estou lendo essa biografia aqui do Martin Gayford, que era publicada no Brasil pela finada Kozak Naif, mas vocês encontram em espanhol, inglês, italiano, tal, que ele fala que realmente isso teria acontecido de alguma maneira. Por quê? Que assim que ele fez isso, ele fugiu, ele fechou a porta, entregou a chave da Capela Sistina para o cara lá que cuidava, vamos dizer assim, tipo, estava ali cuidando da capela e tal, e se mandou para Florença, porque Florença era um outro estado e o Papa não podia ser condenado à morte por ter feito aquilo com o Papa. Tinha que ser extraditado. Então, ele fugiu e só retornou quando o Papa escreveu para o Gonfaloniero, que era tipo o governante de Florença, e falou assim, fala para ele que eu já perdoei, que ele pode voltar. Então, o Gayford diz que isso realmente, não às vezes, porque o Vasari também acho que às vezes é como quase uma novela, assim, né, mexicana e tal, mas que realmente ele atacou de alguma maneira, porque ele saiu fugido de Roma. Mas para você, a gente com isso a gente tem uma ideia, porque se fosse outro artista que não tivesse a fama que ele já tinha nesse dado momento, porque a gente tem que pensar que com 25 anos, quando ele termina a Pietà para a Basílica, que na verdade é uma capela da antiga Basílica, que ela foi destruída quando eles construíram a Basílica, mas ela ficou nessa piedade, ficou até hoje, ela se encontra na Basílica de São Pedro. Ele já era considerado um must, com 25 anos o cara era um must. Tanto que o Gayford também fala que foi o primeiro artista que teve toda essa fama, que viveu quase 90 anos e gozou de uma fama durante toda a sua vida. Não teve um período de decadência, ou ele teve uma renda fixa, né, e tal. Sim, renda fixa aí, ganhava, e falou que ele tinha muito dinheiro, só que ele era bem, tipo patinhas, assim, ao extremo. Então, tanto que ele deixou muito dinheiro, assim, quando ele faleceu, porque ele falou que não gastava aqui. E uma da diferença dele com o Da Vinci era isso, né? Que o Da Vinci falou que era como um dandy, como um Oscar Wilde do Renascimento, e o Michelangelo parecia um esfarrapado, assim, as roupas que ele usava, as coisas que ele tinha na sua própria casa. Não tem aquela imagem que eles fazem uma associação da escola de Atenas, no Rafael, e que aí tem os personagens ali, o Leonardo da Vinci como Platão, isso aí todo mundo já falou disso, né? E o Heráclito, que é aquele que está jogado na escada, né, que morava num barril, é o Michelangelo, igual o Chaves, com roupa esfarrapada, trapinhos, né, roupa remendada, mais ou menos isso. Eu acho, sabe uma coisa que eu fiquei pensando, você falando disso, dessa coisa da própria forma como ele se vestia e dessa questão dele ser muito genioso, uma pessoa muito, assim, difícil de lidar, e um aspecto que me chama muita atenção, essa necessidade dele que ele tem de ficar sozinho. A gente vê que o tempo todo ele se encarcera ali nos lugares onde ele está, e ele não permite que as pessoas vejam a obra em processo, só quando finalizada, e ele gostava dessa solidão. Eu acho que o Michelangelo talvez seja assim, um primeiro passo para a gente imaginar um artista romântico, sabe? Aquele artista dentro daquele ateliê, um artista que realmente não se preocupava muito com a aparência, que, de certo modo, se destacava da sociedade, você quase como um estereótipo de artista mesmo, né? Dessa imagem dele meio desleixado, meio que vive pela arte, enfim. E toda vez que eu leio essas descrições do Michelangelo, me vem muito essa ideia do artista romântico, que a gente só vai ver bem mais para frente, sabe? Então, são alguns paralelos assim que eu costumo fazer quando eu leio esse texto do Vasari.
Uma coisa que eu queria falar... Não, e se a gente... Agora que você falou, me veio à cabeça também, porque se a gente for sistematizar, né, que também isso a gente tenta encaixar porque é mais fácil de estudar, não quer dizer que um movimento termina quando o outro começa, nada disso, a gente sabe, né, mas o pessoal que está escutando às vezes não conhece tanto história da arte, então a gente só tenta encaixar para estudar de forma mais fácil, sistematizar. Então, a gente sabe que tem no final dele, ele já é considerado maneirista, quase um barroco, né? O juízo final que ele faz na Basílica de São Pedro. E eu acho que casa muito com isso que você está falando, porque no barroco já é drama. E o Gayford fala que quando a gente fala, que a gente conversa sobre esse caráter, que ele tinha um caráter difícil, né? Porque ele queria sempre o melhor, do melhor, do melhor, também a gente pensa que, então ele não era muito carinhoso com os amigos, e ele diz que é todo o contrário, que o Da Vinci era aquele que era amiguinho, colega de todo mundo, mas bem um tratamento não tão próximo e bastante impessoal, um polite, assim, né? E que eu acho que essa palavra em inglês ela é difícil de traduzir, assim, né? Enquanto o Michelangelo, quando ele era amigo da pessoa, foi que ele dava alma, que ele tinha essa coisa que você está falando do romântico mesmo, sabe? Né? Exacerbado, assim. Emoção. Muita emoção. E diz que ele se sentia também, às vezes, diminuído, porque dizem que o Da Vinci era lindo. E ele se considerava feio. E teve aquele incidente quando o outro artista deu no nariz e ele ficou com o nariz todo com a cara já destroçada. Falou que isso, em termos de autoestima e da sua imagem, fez com que ele piorasse, que ele não se sentisse bem em determinados círculos, ademais com um artista como esse, né, que era esse dandy e tal. Eu estava vendo aquele filme que é o Agonia e Êxtase, que narra exatamente o momento do processo da Sistina, né, do teto. Eu estava vendo que o ator principal, eu esqueci o nome dele, você lembra? Eu esqueci. É o dos 7 Mandamentos também, né? 10 Mandamentos, Patrícia. 10 Mandamentos, desculpa, gente. Eu estou mandamento. Helston. Isso, Charles, alguma coisa assim. Ele botou uma espécie de prótese no nariz para ficar com o nariz igual do Michelangelo, né? Eu não sabia disso, eu adoro essas curiosidades, assim, meio vasarianas do cinema. Eu não lembro o nome dele, mas acho que é alguma coisa Heston. Charlton Heston, sim, Charlton Heston, sim. E esse filme, ele tem toda essa veia dramática também, né? O Agonia e Êxtase, que está baseado no livro e tal. Acho que foi a primeira até grande biografia moderna do Michelangelo, né? E aquilo que você falou, uma coisa que eu queria retomar, que você falou, né, que ele era o artista vivo quando ele lançou a primeira edição, mas quando ele lançou a segunda, que ele incluiu o Tiziano também estava vivo. Alguns artistas que aparecem daí na segunda estavam vivos, né, que ele inclui também, porque a gente também tem que falar pro pessoal que era um clubinho toscano na primeira edição. Isso, e que em Veneza, é claro, né, e que Veneza não entrava, imagina, os artistas venezianos, porque a gente tem que pensar que não existia Itália. A Itália é uma coisa muito moderna, século XIX, né, e se estrutura de forma mais consolidada começo do século XX, então, e não existia, eram países, tanto que quando ele foge, porque esses artistas viviam fugindo, né, que quando morre o Lourenço Magnífico, começa a diplomacia, não tem mais um homem tão forte quanto ele, e começam as invasões, as guerras da Itália, entre a francesa, entre tudo, né? Então, eles estavam sempre fugindo de um lugar para outro. E tem uma hora que ele tem que fugir de Florença, logo depois da morte, uns 2 anos depois do falecimento do Lourenço Magnífico, e ele vai para Bolonha, tá ali do lado. Hoje é meia hora de trem, claro que aquele dia, naquele momento não era, mas hoje é meia hora de trem, o pessoal entender que estava perto. Só que ele esquece o que ele precisava de como uma espécie de visto. E ele só consegue realmente entrar na cidade e sair, porque ele chega a ser levado para... Não chega a ser aprisionado, mas praticamente vai sendo levado para isso, porque ele já tinha fama e tem um mecenas, que vai ser o mecenas aí dele em Bolonha, que tinha interesse que ele realizasse uma obra. Então, a gente vê como era também complicada, né, a vida aí nessa Península Itálica, tão pequena, né, em termos, se a gente compara com
países como o Brasil, né, os Estados Unidos e tal, hoje, mas que eram estados totalmente independentes. Exatamente. E por isso E, também que ele, quando ele vai escrever, ele vai falar o quê? Ele vai falar daqueles artistas ali da sua região. a panelinha, né, a famosa panelinha. E aí é interessante que quando o Vasari ele publica a Segunda Vidas, né, conclui o Tiziano, que você comentou aí, foi bom que eu lembrei disso, existiam essas rivalidades, né, que depois foram mais assim enfatizadas ao longo da história da arte, por exemplo, entre Veneza e Florença, né, que aí queria, no caso Veneza seria a cor e Florença o desenho, e existia dentro da própria história da arte, da escrita da história da arte, uma rivalidade, por exemplo, entre Vasari e o Ludovico Dolci, que foi o principal biógrafo do Tiziano. Então, existia dentro da própria construção dessas narrativas, da vida desses artistas, também uma rivalidade. Eu acho interessante a gente até colocar isso, né? Porque o Michelangelo era o grande artista para o Vasari, né? Em oposição ao Tiziano, que para o Lodovico era o grande artista. Então, você tinha na Itália, como a Patrícia estava falando, que não era a Itália como a gente tem hoje, essas diferenças muito grandes. Você vê que até a forma como os quadros eles eram elaborados era completamente diferente. Né? Muito essa heterogeneidade, né? E quando a gente fala da questão da importância da cultura, né, porque as pessoas falam, mas para que ter educação artística, artes, como se chama e tal, que a inteligência, pode ter várias críticas, né, aos Médici, mas o Lourenço Magnífico, ele fazia uma diplomacia que também estava baseada muito na arte, porque quando um outro governante precisava criar uma obra, né, de um tamanho, uma obra importante para um local que tinha uma representatividade, né, política, inclusive, eles perguntavam para o Lourenço, eu estou precisando de um pintor. Tá, o que você me indica? Quem você pode me mandar? Então, ele fazia o que ele chama, o Gayford, de um poder branco. Não no sentido de branco, assim, o branco porque ele não é aquele poder, porque ele não tinha nenhum cargo em Florença, mas ele tinha esse poder por detrás. Então, ele utilizava também a arte para se afirmar, né, como uma pessoa importante em termos europeus. E aí vem a sorte que o Michelangelo teve, porque quando o Michelangelo ele estava adolescente, ele chega em Florença, ele vai 13 se anos, encontrar com o né, eu Lourenço acho. Magnífico. 13 anos que ele tinha. Novinho. Exatamente, meu. Ele chega em Florença, quer estudar arte, ele vai conhecer o Granati, que é um outro artista importantíssimo, que foi esquecido, deixado de lado e foi retomado por Goya. Isso já estamos falando do século XIX. Por que o Granati é importante, o Francesco Granati? Além de colocar o Michelangelo, né, no ateliê do Ghirlandaio, que foi o primeiro mestre e tal dele, ele também vai levar o Renascimento para fora da Península Itálica. Ele vai difundir, ele vai ter uma história tristíssima, porque ele vai ser aprisionado e morrer numa masmorra da Inquisição Espanhola em Sevilha. Caramba! E por isso que eu acho que também o nome dele vai ser apagado e só vai ser resgatado por Goya. Mas ele é super importante, né? E ele, então, leva o Michelangelo por Ghirlandaio, que é o outro grande artista daquele momento. E daí, o que acontece? O Duque de Milão pede para o Lourenço Magnífico. Eu falo Lourenço Magnífico, depois a gente vai ter outros Lourenços, né? Claro. Ele fala assim, eu preciso de um escultor. Cara, e daí o Donatello já tinha morrido, não tinha nenhum grande, e ele fala, gente, estou sem escultor. E daí o que ele faz? Vou montar uma escola de escultura aqui no jardim do convento, que era, né, que é mantido pelos Médici, que era o convento de São Marco. E quem viu aquela série dos Médici, só aparece esse momento. Então ele monta a escola porque precisava criar escultores, gente. Olha isso. Porque tinha também uma visão, essa relação, né? Tinha uma visão. Tinha uma visão que... E aí, o Ghirlandaio, ele pergunta para o Ghirlandaio, você aí no teu ateliê não tem nenhum escultor para me mandar para cá? E ele fala, vou te mandar uns piás, né? Daí ele manda o Granati e o Michelangelo. E um dia, o Michelangelo está esculpindo e eles têm esse encontro. E ele
adora o que ele está fazendo, esse menino, como a Isabel já contou aqui para a gente, o que ele faz? Leva ele para dentro da sua casa. Não para a casa que ele vivia aí dentro, né? Mas eles tinham vários imóveis, e até nos arredores de Florença. Ele pede para o pai do Michelangelo para né, fala esse pedido, eu quero levar seu filho para minha casa, e dizem que até o pai demorou para ir até a casa do Lenço, porque pensava que ia ser preso, que ia acontecer alguma coisa, o que está chamando, né? O Magnífico está me chamando e tal. Então, e depois dizem que lá na casa dos Medici, isso também aparece na série, porque tem coisas na série que não são reais, né, gente? É novelado e tal. Mas que os artistas sentavam realmente na mesa, junto com filósofos, né? Grandes escritores. Então, você imagina que era um menino de 14, 13 anos, vivendo tudo isso, e ele vai ter acesso à melhor coleção de escultura clássica existente naquele momento, que era dos Medici. Nossa, isso faz toda a diferença na formação, né, de uma pessoa. Então, disse que também eu achei interessante isso. A gente está vivendo essa era dos coaches, né? Tudo é possível. É só você querer. E aí mostra que aí também tem sorte, porque todos os grandes biógrafos dele, né, da modernidade, afirmam que sem esse encontro, possivelmente Michelangelo não teria sido Michelangelo. Não seria ele. Isso eu concordo plenamente. E aí, falando de encontros, né, a gente não pode esquecer dos 4 papas, né, que Michelangelo passou, né? Então, que é primeiro Júlio II, que foi, assim, eu acho que a idade do ouro, né? Tanto os Médicis e depois, quando ele dá a sorte de encontrar o Júlio II, e como ele vai ser querido, né, pelo Papa. E é óbvio que aí tem toda uma passagem dele depois para o Leão X, Clemente VII e Paulo III, e aí tem altos e baixos dentro desse processo, mas ele sempre vai ser, sim, um artista que vai trabalhar para o poder. Eu acho que é isso que a Patrícia está falando aí, ele sempre esteve do lado dos poderosos. E arte e poder estão aí, ó, lado a lado, aí, caminhando junto, ainda mais nessa época aí, é uma propaganda, né? Se a gente pensar bem, ainda mais porque financiava para fazer grandes construções, igrejas. Tem uma parte que o Vasari fala sobre o Leão III, que um dos objetivos dele, Leão X, que um dos objetivos dele era justamente deixar a marca dele, da vida dele, na cidade. Então, ele chama o Michelangelo para trabalhar. Na verdade, ele não chama, o Michelangelo já estava lá com Júlio II e ele continua, né? Então, você vê claramente essa questão do poder, como a Patrícia falou, lado a lado da arte, e o Michelangelo teve muita sorte, porque ele pegou uma idade de ouro mesmo, né? O 500, aí, esse período, né, do 1500 na Itália, ele foi um momento muito importante do auge da arte italiana ali, né? Uma outra questão que a gente estava aqui levantando e pensando, que aparece muito ao longo dessa análise do Vasari sobre a obra do Michelangelo, é a questão dele deixar diversas obras inacabadas por questões ali políticas, questões de deslocamento, confusões que ele arrumava, enfim, várias obras dele acabavam ficando inacabadas, e a gente tem, por exemplo, a questão do sepulcro dele, que, segundo Vasari, foi para o Michelangelo um verdadeiro karma, né? Assim, não é exatamente essa palavra que ele usa, mas que ele carregou. Ele fala assim, anos. Nas notas da edição da José Olímpio, as notas são muito boas, ele fala que ele tinha escrito, o Michelangelo, que essa sepultura de Júlio II foi a tragédia da sua vida. Veja isso, né? E ela, de fato, é uma obra inacabada, porque todo o projeto que ele tinha do sepulcro era, assim, megalomaníaco, né? Era um negócio, assim, gigantesco, ia ter aqueles escravos que depois vai parar em outro lugar e tá lá em Paris, enfim, eles andam por aí. E aí o Moisés, de fato, que era, assim, um projeto, né? Era para ficar ali, ele ficou, enfim, mas, assim, acho que a Patrícia pode falar um pouco mais sobre essa questão das obras inacabadas e, principalmente, da questão do sepulcro dele. Meu Deus, agora falando nesse sepulcro, quem vai para Roma não pode deixar de ver isso em Moisés, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi, sério, que está aí na igreja de San Pietro in Vincoli, entrada gratuita, a única coisa que tem que pagar é se você quiser iluminar, tem uma moedinha para tirar fotos e tal, o pessoal curte.
E uma coisa já, pegando também esse Moisés, eu já volto para inacabado, tá? Tá ótimo. E a gente vê que a mão é grande. Se a gente olhar para a Pietà, se essa Pietà se levantasse, ela ia ser enorme. E o pessoal fala, mas como que pode ser tão bonito e tem essas discrepâncias? Que é uma coisa pensada por ele. E que a força da arte dele, o Gay Ford fala, é tão forte que isso ajuda. Não é uma coisa que não te incomoda quando você está diante da obra. Mas se você pensar realmente de forma racional, e mesmo no Moisés tem uma mão aí que... Isso, das proporções, das viabilidades de alguns gestos, assim, né? Até porque ele foi um dos caras que também dissecou cadáveres, até mais do que o Da Vinci, que é uma coisa... E uma coisa que pouca gente fala que ele deixou obras inacabadas, porque essa do Júlio II até tem essa coisa que faltava dinheiro, o Papa mudava de opinião toda hora, mas ninguém fala assim, né? Todo mundo fala do Da Vinci, que ele ali corria de um lado para o outro. E dizem que ele meio que se inspirou, porque o Da Vinci chegou para ele e falou assim, ó, para você ser lembrado, você tem que fazer poucas e boas obras. Então, se ele achava que aquela obra que ele estava fazendo não ia levar em lugar nenhum, ele abandonava mesmo. Vocês chamavam, que ele estava fazendo uma obra e chamaram e falaram assim, ó, tem um bloco de mármore enorme aqui, ele que vai gerar o Davi, e ele sai correndo, devolve parte do dinheiro que tinham dado para ele fazer a obra anterior e vai embora. Então, ele também tinha essa coisa de sempre estar como buscando a obra que ele ia ficar reconhecido, né, para o resto da sua vida, assim. E essa coisa essa é a grande busca, né, Patrícia? É a grande busca de todo artista, né? Deixar a sua marca mesmo, né? Uma coisa que seja tão diferente e que todo mundo, aquilo nunca vai ser esquecido, né? Vai ser influência para todas as gerações posteriores, e que ele foi, né? A gente não tem dúvida disso. E da questão do inacabado, a gente pode falar até de uma obra, aquela obra das pinturas, que os dois deixaram. Um nem começou e o outro começou e foi embora, que é as obras do Palazzo Vecchio. Então, como Florença vai ter uma mudança de governo, e vai ter um governo muito parecido com Veneza, eles queriam meio que emular o Palácio Ducale de Veneza. Então, onde eles se reuniam, eles queriam pinturas, né? Porque no Palácio Ducale tem Tintoretto, tem não sei o quê, tá coisa, né? Antes tinha Bellini nas salas anteriores. Então, eles chamam primeiro o Leonardo para pintar a Batalha de Anghiari, e depois, um tempinho depois, chamam Michelangelo para a Batalha de Castina. E os dois começam ali, então você imagina o que era isso, Isabel? Os dois ali naquele momento. E dizem que isso foi espetacular para os dois, porque um bebeu do outro, apesar de, às vezes, né, cara, com aquela cara, assim, um para o outro, eles beberam de experiências vitais, experiências de como pensar a obra de arte, porque o Leonardo, ele fazia muito como o que a gente chama de tormenta de ideias, brainstorming, e isso depois o Michelangelo também começa a compartilhar dessas ideias, de fazer vários desenhos numa mesma folha. Ele falava assim, não escreve na outra, escreve nessa mesma. Então ele coloca os versos, isso por cima, até porque o papel também era bastante caro naquela época, tinha que ser totalmente aproveitado. Mas tem também essa ideia da tormenta de ideias, né, que elas estivessem todas ali. E foram obras que eles deixaram inacabadas. E o Michelangelo sequer começou a pintar, só que ele fez todos os esboços, estudos em tamanhos grandes, né? Pintou até com preto e branco, assim, só para ter uma ideia das sombras dessa batalha. E por que ele escolheu, né? E por que o Maquiavel era da parte da diplomacia desse governo, escolhe essa batalha porque sabe que ele gostava desses corpos nus por causa da questão anatômica. E eles falam, mas como uma batalha os caras estão pelados? Gente, porque foi uma batalha que eles estavam se refrescando no rio e chega o exército de Pisa e eles têm que sair correndo, então não tem tempo de se vestir. E eles realmente fizeram uma parte, né? Claro que tem um pouco aí de lenda também, né? Mas e por isso ele teve esse momento de fazer toda uma batalha das pessoas, os caras nus, soldados nus. E esses desenhos chegaram pouquíssimos até nós. Porque começaram, os artistas daquele momento levavam pedaços. Tanto que acho que até o Vasari fala que foi a escola, né? Vai rasgado, né? Ele espalha por várias partes da Itália, né? E a partir desse momento,
é super interessante, que ele fala que vai ser uma escola para os artistas das gerações subsequentes. Só que o Michelangelo fala, vou copiar, vou começar a me copiar. E a partir daí ele começa a destruir todos os estudos das obras que ele vai realizar a partir desse momento. Então, também tem essa questão aí, né? Triste, até porque depois a gente não teve esses estudos. Esse acesso, né? Mas, então, falando de papéis, de esboço, de desenho, algumas coisas dele sobreviveram que estão presentes em cartas, correspondências que ele trocou ao longo da vida. A professora Maria Berbara, da UERJ, ela fez o pós-doutorado dela, acho que ela fez na Holanda, eu não estou lembrando exatamente, mas ela focou nas correspondências. Inclusive, o nome do livro é Cartas Escolhidas, eu acho que a Patrícia tem ali, ó, que é uma coisa linda. A própria Maria Berbara, ela disponibilizou na Academia esse texto em PDF, então vocês conseguem fazer o download, e são cartas realmente escolhidas, tem algumas, inclusive, para o Vasari, maravilhoso, e é incrível, porque eles realmente eram muito amigos, e isso é bem visível pelas cartas. Inclusive, alguns desenhos dele, que o Vasari cita, que foram enviados para o Tommaso Cavalieri, que era, na verdade, o amante do Michelangelo. A própria Berbara vai falar isso, ele era bem mais novo, ele era um nobre, ele tinha, acho que, uns 20 e poucos anos, e o Michelangelo já era um senhor, né? Assim, pensando naquela época, 60, 70 anos, já era uma pessoa mais velha. Então, eles tiveram uma espécie de um romance, e ele escreveu diversos poemas para o Tommaso, que são absurdamente lindos, gente. Eu super recomendo vocês darem uma olhada no trabalho da Berbara, porque é incrível, tá? E aí é isso, a gente tem os desenhos dele pelas cartas. Infelizmente, né? Porque se a gente tivesse os esboços, ia ser tão interessante como o Da Vinci. Que o Da Vinci, eu já vejo mais que o Da Vinci não é a obra acabada. A questão dele é o processo, sabe? É você ver a mente dele como funcionava, sabe? É quase como isso, que ele fala que a arte é coisa mental. Então, você... Porque quer tirar essa coisa da arte ser manual e o status quo aumenta quando a arte é intelecto. Isso aí. Como a música, como a astronomia, como a matemática, a poesia. Então, as artes que eram liberais. As artes mais valorizadas daquele momento, né? Tudo que vinha dessa coisa cerebral. E uma coisa que eu me lembrei quando você falou das cartas, eu não li ainda o livro da professora e tal, eu acho que tem parece super interessante mesmo, mas eu vi que ele escrevia também para o Botticelli. Isso é interessante a gente mostrar, porque quando a gente sistematiza a história da arte, dá para entender, às vezes, como o Botticelli a gente já enquadra, né? Dentro do primeiro Renascimento, a gente fala, então eles nem se conheceram, não. Eles trocaram cartas. Porque, olha só, o Botticelli nasceu em 1445. Daí vem Da Vinci logo depois, 1452. Ele já era... Michelangelo, 1475, né? 1475, Sim, e o Michelangelo... Quando não é tanta diferença, né? Bueno, quando naquela época, com 10 anos, já entrava no ateliê para ser estudante. Quando o Michelangelo nasceu, o Botticelli e o Da Vinci já eram artistas que já faziam seus primeiros trabalhos, já eram conhecidos. E o Vasari só nasce em 1511. Já é outra geração, né? Mas você viu que eles têm esse toque que às vezes a gente não vê, porque a gente estuda, às vezes, também muito encaixado, separado. Assim, né? Separado. 300, 500, 400, não sei o quê. Mas o legal de quando a gente estuda mais, lê mais sobre a história da arte, é que a gente começa a traçar essas relações, né? E a arte vai ficando cada vez mais divertida. Essa é a graça. Essa é a graça. Mas só pode fazer isso se você realmente prestar um pouquinho, assim, dar um pouco do seu tempo, né, para a história da arte. Com certeza, com certeza. Bom, eu queria fazer uma breve observação aqui, já que a gente está falando do Vasari, que é a questão da citação de mulheres, porque eu acho que isso é muito relevante, principalmente na minha pesquisa, enfim. Essa primeira edição que a gente está trabalhando na Martins Fontes, né, que é essa aqui... Só um pouquinho, é que a Isabel, ela tem um curso super legal da história da arte a partir das mulheres artistas, então
ela é a melhor pessoa para falar desse tema aqui para a gente. Ai, obrigada. E Patrícia também tem uma série só de mulheres, né, no canal do YouTube. Espero voltar com ela em algum momento. Tem que voltar, por favor. Então, a única mulher que é citada nessa biografia de 1550 é a Propérsia de Rossi, tá? Que inclusive a questão que a Patrícia falou de aspectos morais, que aparecem muito na obra do Vasari, né? Ele pensar que ele era um cara da corte, ele era um nobre, né? Então, ele tinha uma formação ali social, moral, enfim, naquela sociedade, a partir do Manual do Cortesão e de outros manuais que ditavam normas e regras de como você deveria agir, o que você deveria fazer para ser agradável, como você deveria se comportar, enfim, né? E então ele aplica todas essas regras sociais e nas suas análises. Inclusive tem uma passagem aqui que ele fala da Propérsia, que ele diz que ela era uma ótima escultora, claro, ele não tira o mérito artístico dela, mas ele vai falar que, além de tudo, né, ela era uma ótima dona de casa e muito bonita, como contam, né? Então, quer dizer, para quê? Não, sério, eu acho muito interessante, tá? Eu gosto dessas fofocas, dessas coisas do dia a dia, enfim, mas em relação a uma análise... Cara, mas, Isabel, mas você não acha que às vezes ele pode ter falado essa questão que ela teria sido uma boa dona de casa, até por uma questão assim, não, eu não posso falar que é uma mulher artista e tal, então eu não vou falar que ela descuidou, não no sentido, não sei, pode ser que eu seja um pouco ingênua, mas também nesse sentido de mostrar que não, ela também tinha toda a sua parte, né, que naquele momento era vista destinada à mulher, ela cumpria. Os papéis sociais dela enquanto mulher, né? Com certeza. E tem uma outra coisa também que ele fala, que é uma fofoca, que um invejoso, ele adora essa palavra, ele usa muito, que sempre tem um invejoso por trás dos artistas lá que ele está narrando. E aí tinha um invejoso que não gostava da Propérsia, e ele vai contar para todo mundo que a Propérsia foi meio que ignorada por um nobre que estava passando lá pela cidade, e ela foi abandonada. E que a principal obra dela, que é a esposa de Potifar, é José, esposa de Potifar, né? Que é a esposa do... Acho que ele era faraó, rei, sei lá, do Egito. Ela vai seduzir o José do Egito, e ele não vai querer nada com ela, né? E aí ela vai acusá-lo de que ele estava dando em cima dela. Não sei se vocês conseguiram compreender, assim, mais ou menos. E aí o Vasari faz uma analogia dessa história que ela fez, desse relevo que ela teria esculpido, com a própria história dela pessoal, de que ela teria sido abandonada, tal como a esposa de Potifar. Então, essas fofocas, assim, né, na verdade, elas são aquelas fofocas edificantes, né, que a gente fala, porque a gente adora uma fofoca, vamos falar a verdade. Mas, assim, ao mesmo tempo, pensando numa questão mais sobre a obra dela em si, não acrescenta muita coisa, né? Mas fica mais ali na questão da fofoca mesmo. Não, e também é como se a mulher tivesse sempre que toda a obra fosse autoficção, né? Autobiográfica, como se não pudesse, porque naquele momento que era mais valorizado era a invenção, né? Que alguma coisa saísse da sua cabeça e você tivesse uma forma de representar. Né? Não, e que tivesse uma representação diferente do que tinha sido feito até então, sim. né? Com então, certeza. E daí, não, ela tirou isso da vida, por isso, tal, isso daí eu não curti também, não. Até parece que ela ia mostrar a vida dela pessoal, assim, desse jeito, ainda mais nessa época, né, pensando. Ainda mais uma mulher. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Pois é. E aí tinham esses difamadores, né, isso acontece muito, assim, na história da arte. E aí o que acontece? Na segunda edição do Vasari, ele já vai vir com mais mulheres. Se eu não me engano, são 30 e poucas, alguma coisa assim. E eu até peguei aqui, tem na internet, vocês conseguem fácil, na Wikipédia, vocês conseguem a edição original, digitalizada, de 1568. Ela é pesadíssima, assim, para carregar o arquivo é super difícil, mas tão bonita, tão linda. E essa edição é que vai trazer aí essas mulheres. Eu não lembro exatamente a quantidade, porque eu nunca encontrei o número exato. Você sabe, Patrícia? Cara, o número exato, eu não acho que... Será que eu acho que não são tantas, né? Será? Eu acho que é.
Porque eu me lembro, mas daí vão ter artistas que vão ser até Não, acho que agora não, acho que é também, né? Tipo menos. Sofonisba, Banguissola, A Lavínia Fontana, a Elizabeth Lavínia Cirane, Fontana. Não, essa seria a e Cirane, acho que não. Será? aparece. Ela já é quase do final mesmo aparece sim, com certeza, com certeza. Eu tenho que ver aqui, eu não lembro A exatamente quantas Plautília são. Nelly aparece, Isso, a Sofonisba, a Lucrécia Chistelli também isso. aparece. Sirene Spillenbergo, Irene Spillenbergo. Essa é interessante, essa artista. Eu estou vendo aqui Isso porque... daqui é um outro trabalho para quem está pensando, às vezes, em TCC, em trabalho de conclusão de curso, essas coisas assim. Isso aí era um trabalho legal, né? Pois é, eu até De procurei... pegar e fazer uma tese, porque esses números todos que a gente está falando aqui realmente não estão sistematizados, não encontra essas questões, não São encontra. cerca de 13, Patrícia, eu confundi, falei 33, não sei por quê, são cerca de Porque eu me 13. lembro dos nomes, mas é que os nomes não estão todos concentrados, né? Porque ele vai colocando por ordem, mais ou menos, de nascimento e tal. Ele também tem algumas datas que. Porque pensem que ele não tinha internet, nada disso, gente. Então, e ele tinha que viajar, às vezes, para conseguir alguns dados. Então, o trabalho que ele fez foi um trabalho Caraca, muito árduo, sério, cara. Uma muito coisa árduo. que eu fiquei Ele pensando, realmente olha aí, viajou para. E ele, viajou, onde ele podia, ele viajava para ver as obras, para conversar com outros artistas, porque ele para começa pegar lá em fofoca. Cimabue, que foi o mestre do Giotto. Então, vocês imaginam, isso daí, século XIII. Uma coisa que eu lembrei, assim, que você estava falando sobre essa questão dele viajar e coletando esses materiais, enfim, né, que é bem diferente do que a gente faz hoje. Tem uma coisa que eu observei em relação às datas. Algumas datas, elas são meio controversas. Você vê que na nota de rodapé, essa própria vida do Michelangelo, né, ele coloca que ele nasce em Florença, não é isso? E que ele nasce em 1774. E na nota de rodapé, o tradutor, eu acho que colocou ali que foi em 1475, em Caprese, né? Então, e o Vasari fala que ele nasce em Florença. Então, mas o Gayford Fala. fala que ele nasceu em Caprese porque o pai dele tinha uma situação boa, a família perdeu muito dinheiro ao longo das gerações anteriores, tinham muito mais dinheiro, e as posteriores foram, né, acabando com o dinheiro familiar. E que teve um momento que o pai conseguiu um trabalho oficial, Olha. e foi para Caprese por esse trabalho. Então, foi, sabe, aquela questão mesmo, nasceu porque o pai ficou 6 meses ali, ou 8 meses trabalhando. Mas ele Então, era florentino. Não, mas depois ele nasceu em Caprese, tanto que hoje acho que chama Caprese e Michelangelo, a cidade, que até chama assim, né? Tá tudo a ver. Então, foi essa coisa desse momento que o pai foi realizar um trabalho em Caprese. E essa questão da data tem um porquê e é super interessante. Fala. Porque Florença, eles seguiam um outro calendário, que começava no dia 25 de março, que é a Anunciação. Então, para eles, tudo começa quando Jesus encarna na barriga de Maria, quando tem esse momento aí, né? Que a gente, dessas pinturas tão famosas, e tinha a festa da Anunciação. Então, o que acontece? Como ele nasce, não me lembro aqui, era dia 6 de março, e a festa é 25. Então, para o calendário florentino, ainda era 1474. Mas se nosso calendário de hoje é 1475, por isso tem essa diferença. E é muito interessante, né, que eles têm essa concepção que tudo começa, o mundo vai mudar nesse momento. Esse é o momento que muda o mundo, o momento da Anunciação. Olha, e, aliás, isso. A Anunciação é uma coisa que eu tenho... Nossa, eu adoro as diferentes anunciações. Então, eu gosto quando eu li também. essa história... Quando eu li essa história, você imagina, foi um êxtase para mim. Ainda tem que essa diferença de calendário com essa Anunciação. Cara, faz todo sentido. Nossa, quando eu li assim, olhei 74, 75, o que é isso? Eles podiam ter explicado aqui, né? Na questão. De repente, eles explicam alguma nota aqui anterior, aqui, que eu não sei se você está lendo aí. Não me lembro, pode ser assim, mas isso da Anunciação eu li no livro do Gayford, mas pode ser que tenha uma nota anterior, porque são tantos artistas aí, né, da Toscana e tal.
Sabe uma outra coisa que eu adoro aqui? Que ele termina sempre com o epitáfio, né? Dos artistas, que é o túmulo, né? A inscrição que está ali no túmulo deles, que é meio que resumo da vida do artista. É muito bacana. E o Michelangelo é o único que não tem, né? É muito bom isso. É mesmo, não tem. Não, porque ele Mas os estava outros morto. todos têm. É verdade, cara, por isso. Ai, que ótimo. Isso foi uma pegadinha sua, né? Foi. Pegadinha. Será que na de 1568, como ele já estava morto, será que eles colocaram? Ah, deve ter colocado. Deve ter colocado. E sempre, para quem nunca viu, assim, nunca teve nas mãos o do Vasari, sempre no final é assim, ó, com escrito em latim. Acho que aqui dá para ver. Aqui está o epitáfio e depois na nota de rodapé aparece a transcrição e tal. Cara, não tinha verdade, porque não está realmente. Eu adoro esses resuminhos. Essa foi a pegadinha. Foi. Sabe que uma vida que eu adoro ler, é a do Fra Filippo Lippo. Eu adoro a vida dele. Eu acho muito engraçado, sabe? Assim, que o cara era um monge, sei lá, um frade, né? Ele era um frade. E ele tinha uma vida assim, sexual ativa, assim, sabe? Não, mas é que levaram ele para frade sem ele querer, né? Ele foi imposto. Pois é, isso era muito comum. Isso era muito comum. E tanto que né? a mulher dele era a freira, que vai ter o filho, o Filipino Lippi. E também foi levada, não queriam, porque gente, até a família dos Buonarroti, do Michelangelo, quase foi perdendo muito dinheiro também por causa dos dotes. Porque quando você queria casar uma filha, você tinha que dar dinheiro ainda, nem que dar sua filha dava dinheiro. Claro, as mulheres tinham que levar dinheiro para o casamento. E daí teve alguns Buonarroti que foram só mulheres, não tiveram filhos homens. Então, essa questão dos dotes. Tanto que tinha uma espécie assim de associação em Florença que ajudava essas pessoas de classe média baixa, que tinham perdido seu patrimônio graças aos dotes, a conseguir, a proporcionar os dotes para que essas meninas continuassem podendo casar, porque senão não casava, e daí virava freira, cara. Era o destino. Ou ficava aí cuidando, né, de toda a família, mas era muito caro ter filha naquele momento. Olha que absurdo. Cara, né, tudo errado. Michelangelo, la statue dei artisti più famosi del mondo. Ele veio a falecer, né? Apesar de ser ter todo esse endeusamento, ele faleceu em 1475. Infelizmente, não estava na sua Florença, estava em Roma, mas estava cercado por um círculo de amigos, que até esses amigos tentaram chamar o sobrinho, né? De forma urgente para Roma, mas vocês imaginam como era, né? Fazer uma viagem dessa, cara? Você imagina? Naquele momento, ele não chegou a tempo e ele faleceu aí junto a esses grandes amigos, e entre eles estava o Tommaso di Cavalieri, uns 40 anos mais jovem, como a Isabel já contou, e que foi realmente o grande amor da sua vida. Morreu no dia 18 de fevereiro, ao redor das 16h45, e vai ter 2 funerais. Então, o cara é tão famoso que fizeram um funeral para ele em Roma e depois também em Florença. Tipo a Rainha Elizabeth, né? Acho que até a coisa foi mais ainda que a rainha. Olha que a rainha demorou, mas acho que ainda foi. Pô, e você preservar o corpo, né? Nesse tempo todo, porque para você se deslocar nessa época, né? De um lugar para o outro. Muito sinistro. Eu queria concluir aqui, só queria ler um pedaço aqui do Vasari, o último parágrafo dessa edição de 1550, porque ele vai falar o seguinte, né? Lembrando que o Michelangelo ainda estava vivo, tá? Quando foi publicado. Então, ele vai dizer assim, no meio desse último parágrafo, o seguinte: e que ninguém se admire por ter eu descrito a vida de Michelangelo, estando ele ainda vivo, pois, como se espera que ele nunca morra, pareceu-me conveniente contribuir um pouco para sua honra. E, embora ele venha a abandonar o corpo, como todos os homens, suas obras imortais nunca encontrarão a morte. Enquanto o mundo existir, a fama delas viverá sempre gloriosíssima nas palavras dos homens e nas plumas dos escritores, malgrado a inveja e o despeito da morte. Sempre tem que ter a inveja, né? Dos invejosos. Enfim, mas eu achei isso tão bonito porque é a questão do legado,
né? Igual Pelé, quando o Pelé morreu, todo mundo falou muito disso, que não é o Edson, né? É o Pelé, é a entidade Pelé que vai ficar aí para a história e que nunca as imagens dele vão continuar perpetuando, enfim. E a mesma coisa o que fica é a obra, né? O legado. Achei tão bonito isso, essa passagem, né? Tinha que ler aqui. Não, e é o melhor final de todas as vidas que eu li até agora, que já foram inúmeras, né? Porque já li metade do livro, é o melhor final. Muito lindo. Então, gente, vamos finalizando aqui o nosso encontro, já passamos aqui bastante do nossa meta, mas a gente queria só fazer algumas indicações, assim, para esse momento aí, sobre exposições, indicações de leitura, enfim, que a gente acha relevantes, e eu queria citar 3 exposições que estão acontecendo no Brasil. A primeira, eu acho que é a mais significativa, que é a exposição que está acontecendo no Museu Nacional da República, né, até 26 de fevereiro, que inaugurou junto com em 1º de janeiro, junto com a posse do nosso presidente, né, que é a exposição Brasil Futuro, as Formas da Democracia, que é uma exposição que trabalha a democracia, né, como fala o próprio título, e sempre pensando na questão da diversidade da produção artística brasileira. Tá? A outra exposição, que na verdade são 2 no mesmo lugar, ficam no Museu Judaico de São Paulo. Ele é um museu bem recente, inaugurou ano passado, 2022, trouxe exposições já muito bacanas, e as exposições que eu queria indicar têm a ver com as mulheres artistas. A primeira é o Modernas, São Paulo Vista por Elas, que é uma exposição que ela começou em novembro do ano passado e vai até 5 de março desse ano, e esse Museu Judaico, ele é muito bonitinho, muito bem feito, assim, a curadoria é muito bacana, e aí trabalha com 5 fotógrafas, que é a Alice Brill, a Cláudia Andujar, gente, vou voltar, peraí, Patrícia, que eu sempre esqueço o nome dela. E as artistas são a Alice Brill, Cláudia Andujar, a Hildegard Rosenthal, Lili Severner, Madalena Schwartz e Stephanie Brill, tá? E conta a história de São Paulo a partir da perspectiva dessas mulheres, todas de origem são judias e vieram fugidas da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, e todas são europeias, tá? E contam a história de São Paulo a partir de 50 anos, assim, um quadro temporal, assim, 50 anos da história a partir da fotografia. E eu queria indicar para vocês outra exposição de uma grande mulher artista, a Leonora Carrington, que começa agora, dia 11 de fevereiro, e vai até 7 de maio, na Fundação MAFRE, em Madrid. Essa Fundação MAFRE vale muito a pena sempre olhar, porque as exposições são incríveis, o trabalho de montagem é super didático, eles disponibilizam no próprio site a parte de audioguias, e essa é uma oportunidade porque não tem muitas obras da Leonora Carrington aqui em Madrid, aqui na Espanha, então eles vão trazer muita coisa, e o legal das exposições temporárias é que você tem a oportunidade de ver obras reunidas que normalmente estão aí dispersas, né, por diversas partes do mundo. Então, essa é uma baita oportunidade. E também queria chamar a atenção de vocês que nós estamos agora no ano Picasso, né, de aniversário de morte e tal, e vai ter muita relevância, vai ter muita exposição boa na Espanha e na França. Né? Na França, porque ele passou grande parte da sua vida na França, e claro, né, porque era sevilhano, era malagueño, então, por isso também na Espanha. E ele tinha essa alma de espanhol, apesar que os franceses muitas vezes quiseram quase naturalizar, ele nunca quis. Ele sempre, porque ele se sentia realmente espanhol. Então, tirando essas bobeiras agora que eu falo dessas bobagens, mas é que aqui a gente escuta bastante disso, sabe? Então, já vem na minha cabeça quando eu falo desse tema. Vamos, gente, inúmeras exposições, vão ter congressos, conferências, livros saindo, então fiquem de olho. Aqui, por exemplo, a última exposição na Espanha vai ser no final do ano no Museu Reina Sofia, mas do Prado vai discutir a relação dele com El Greco, agora começa antes do verão que é agosto, né? Porque aqui as exposições estão divididas por estações, normalmente na Europa inteira. Então agora a gente está no catálogo do outono e inverno,
Depois e muda bem assim quando começa a primavera, então primavera e verão, até porque a questão muito das visitas também é pensada, né, do público que visita essas exposições. Então, eu queria deixar aí para quem um aviso para quem vier para a Europa, estar atento, porque realmente vai valer a pena, porque são relações, são obras que eles vão fazer muitas exposições que vão relacionar o Picasso com outros grandes nomes, né? Por exemplo, eu visitei agora, mas essas já são exposições que estão saindo agora em fevereiro, né, de cartaz, que era Picasso e Coco Chanel, no Museu Thyssen, e na Fundação Mafre, que eu fiz a referência da Leonora Carrington. Agora, em fevereiro, também sai a exposição que era Picasso e Júlio Gonçalves, o outro escultor, né? Porque Picasso também foi escultor. Então, é muito interessante a gente ficar atento aí para realmente aproveitar essas mostras que esses museus, né, essas fundações realizam por aqui. Show, muito legal, Patrícia. Então, a gente vai finalizando aqui nosso encontro de hoje, e só para lembrar que a gente vai ter mais 9 encontros aí nos próximos meses. Nosso próximo encontro vai ser para conversar sobre modos de ver, não é isso? E a gente ainda vai falar sobre Argan, sobre arte moderna, sobre Roger Fry, Giotto, tem bastante coisa aí pela frente que a gente está organizando aqui. E é isso, gente, ó, muito obrigada, agradeço aí a parceria com a Patrícia, vai ser muito bom. Eu estou bem emocionada, eu sou nosso primeiro, então desculpem aí qualquer coisa, mas, né, é importantíssimo que vocês deixem comentários, nossas redes aqui, não sei onde vocês estão escutando, no Spotify, mas às vezes é mais complicado, mas no YouTube, no Instagram, né, para a gente também ter uma ideia do que vocês acharam, deixarem sugestões, então é muito importante essa participação, até porque se a gente notar que existe uma participação, uma demanda, a gente pensa numa temporada 2, né, Isabel? Exatamente. Então, deixa like, curte, compartilha, esse engajamento é muito importante. Compartilha. É isso, usa gente. O WhatsApp e o Telegram de forma mais, né, vamos... Saudável. De forma saudável, exatamente, ótima palavra. E vamos divulgar a arte, né? Porque a arte é uma outra forma, uma nova perspectiva de mundo, né? Te mostra pontos de vista diferentes. Então, é muito importante nesse mundo tão polarizado que a gente está vivendo. Exatamente. Então, é isso, gente. Valeu. Beijo no coração de vocês. Até. Cara,